Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 17 de fevereiro de 2020, são 20 horas e 44 minutos, dando início na lição 1. Na classe de jovens estaremos estudando Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. A lição número 1 é do dia 5 de abril de 2020. O título da nossa lição é O Livro de Josué, Tempo de Conquistas. Texto do dia. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, aos Romanos capítulo 8, versículo 37. Síntese: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Segundo o livro aos Romanos, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Entretanto, é bom ressaltar que o texto nos refere ou nos remete à eternidade, porque muitas das vezes as pessoas pegam esse texto para dizer que como nós somos mais do que vencedores, nós sempre venceremos. Bem, não é bem assim a história, tanto é que nós vemos biblicamente, inclusive na vida de Josué, que nem sempre foi vitórias, houve algumas derrotas em sua vida, como os grandes nomes da Bíblia, grandes homens e mulheres da Bíblia, teve situações difíceis. Por quê? Porque algumas vezes nós iremos tropeçar. Entretanto, nada nos separará do amor de Cristo. Nisso sim somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A liderança de Josué. A liderança, o que é liderar? Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer alguma coisa. E existe uma diferença bastante significativa entre liderar e chefiar. Liderar, como eu já disse, é despertar nos outros a vontade de fazer alguma coisa. Chefiar é dar uma ordem direta, é mandar alguém fazer alguma coisa mesmo que aquela pessoa não queira fazer. Essa é basicamente a diferença entre liderar e chefiar. Entretanto, Josué, às vezes ele liderava e às vezes ele chefiava. Às vezes ele precisava usar de ser chefe, de liderança no quesito de chefiar. E isso é bom a gente ter bem em nossa mente, no nosso coração, porque há momentos que nós precisamos despertar nos outros a vontade de fazer, e há momentos que nós precisamos, vou colocar aqui uma expressão, impor a vontade para outra pessoa fazer. Introdução. Moisés libertou os israelitas da escravidão e, após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu. Entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles desceria o Salvador do mundo. Então o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois ele enviou 2 espias à Milenária, a cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra como líder dos hebreus, depois de haverem atravessado o Rio Jordão. Nesta série de lições conheceremos as vitórias e conquistas do líder Josué e de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Eu posso fazer uma analogia sobre a questão de Canaã, que é um tipo de vida cristã mais elevada, né? É algo mais santificado, mais perfeito diante de Deus, enquanto vemos a vida aqui de Josué. Liderança, como eu já havia falado, sobre a diferença de chefiar e liderar. Entretanto, também há um outro ponto da liderança que é bastante interessante que eu venho a falar para você, jovem. Nenhum líder lidera sozinho, nem pastor, nem líder de mocidade e nem ninguém. Se há um líder é porque existe um povo, existe um rebanho, existe pessoas envolvidas. E nunca, jamais um líder lidera sozinho. Vemos que
próprio Moisés, por exemplo, quando liderava, teve apoio de não, é outro nome, me fugiu o nome agora, de Arão e mais um que agora me fugiu o nome, que o ajudava, que colocava um de cada lado dos seus braços para erguer, e enquanto Moisés estava com seus braços erguidos, Israel prevalecia. Então vemos que a liderança tem um ponto sim, de despertar nos outros a vontade de fazer, mas há também líderes que precisam de apoio, e todo líder precisa de apoio no momento da sua vida. O livro de Josué, visão panorâmica. Então, jovem, você não seja um desmantelado que vai atrapalhar o seu líder, né? Ajuda ele. Visão panorâmica. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, no qual se narra o seu falecimento, que possivelmente foi feito pelo próprio povo, né? Apesar que o próprio povo quis apedrejá-lo, né? Êxodo 14. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos, descrita no livro de Números. Entre Números e Josué há apenas um longo discurso de Moisés com alguns fatos pontuais, dentre eles a morte de Moisés. Josué apresenta aspectos singulares e indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais neles escritos e os eventos registrados servem de ensinamento, demonstração e conforto para os cristãos de todas as épocas. Então nós vemos aqui uma visão panorâmica do livro de Josué, o seu chamado, e veremos um pouco mais. Como era o mundo na época, ou melhor, como era o mundo na época. Eu vou ficar aqui somente aqui no final, que fala sobre Israel. Israel, porém, uma nação formada inicialmente por ex-escravos, mostrou ser um projeto que deu certo, sendo atualmente um dos países de primeiro mundo. Bem, parece estranho a ideia de um povo como o povo de Israel, o país, eu falo nação, né? A nação de Israel, o povo, né? O país, ser atualmente um dos países de primeiro mundo, de ter tanta coisa boa, sendo que foi feito de ex-escravos. Para você ver como que já na história de Israel, Deus já levantou um povo para fazer de Israel uma grande nação, mas não numa questão de tamanho, mas de força e poder. Hoje o maior país do mundo é a Rússia, né? Enorme. E nós vemos que Israel está entre as grandes nações, apesar de ter sido feitas por ex-escravos. Então vemos o mover de Deus na história de Israel. Vemos que o Deus de Israel de fato se levantou a seu favor. Canaã. O território de Canaã, a denominada Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura e ficava a 480 quilômetros do Egito para o sul. A 1.100 quilômetros para o nordeste encontrava-se Nínive e para o leste também a 1.100 quilômetros. A Babilônia, mais além, a 1.600 quilômetros, localizava-se a Pérsia para o noroeste. A 1.300 quilômetros, a Grécia. E após a 2.400 quilômetros, a cidade de Roma, fundada posteriormente à conquista da Terra Prometida. Roma foi fundada em 21 de abril de 753 a.C. A Terra Prometida era uma faixa estreita. Era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não, o Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. Por isso, ao longo da história, Israel nunca se notabilizou como povo conquistador, como outras nações. Os hebreus sempre buscaram, até os dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. E é interessante esse ponto, porque vemos que muitas pessoas procuram grandes feitos, grandes coisas. Não vou dizer aqui que é algo errado crescer de uma forma geral,
Mas quando nós nos atentamos para as promessas de Deus, quando você, jovem, quando Deus faz uma promessa direta a você, e você se agarra a essa promessa independente das coisas que vierem, você vê que Deus faz prosperar. Muitas pessoas hoje se perdem porque quando Deus promete algo, parece que as pessoas querem ajudar a Deus, não aguardam o tempo desta promessa, querem apressar as coisas, como se Deus tivesse errado no tempo. Então vemos que Israel cresceu principalmente porque se agarrou somente na herança do Senhor, na promessa do Senhor, e certamente veio assim a sua herança. Então que nós venhamos, você jovem, venha estar debaixo da promessa, porque quando nós estamos debaixo da promessa, quando Deus nos promete algo, independente do tempo que demore, que às vezes para nós demora um pouquinho, mas que nós venhamos ficar firme na promessa. No caso aqui é a herança, né? A herança. Mas se Deus fez uma promessa, certamente a herança virá, né? O propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unido. Assim Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, a devoção e obediência do povo, bem como das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Mais tarde o salmista declarou: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Salmo 44:3. O livro também tem o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresenta detalhes das muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os a que servisse fielmente ao Senhor. Muitas das vezes, pessoas que estão há muito tempo dentro do Evangelho, buscando a face do Senhor, e por uma situação ou outra, acaba se esquecendo de tudo aquilo que o Senhor Deus fez. Mas aqui Josué fala para o povo, para que o povo continue servindo ao Senhor, continue fiel a este Deus. Por quê? Porque o Senhor já havia dado bastante vitória em suas vidas, conquista, libertação. Divisão. O livro de Josué possui uma clara divisão interna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira. Bom, aqui algumas formas, algumas maneiras, não vou falar porque vai ficar um pouco extenso, mas vemos que a divisão interna do livro de Josué possui uma divisão interna. Então, vemos que há uma divisão para a vida aqui do livro, para a ideia, né? Uma divisão interna que fala da preparação para a conquista, preparando para o povo, ou seja, há algumas, eu não vou colocar aqui divisão, mas eu posso falar algumas etapas da nossa vida que nós precisamos cumprir. E o livro de Josué aqui vai falar para nós as questões, a estratégia, preparar o povo, a conquista efetiva, as primeiras cidades, etc. Então, nós precisamos fazer, quando vamos fazer algo para o Senhor, ou quando Deus nos promete algo, precisamos cumprir essas etapas, essas divisões. Precisamos ir uma coisa de cada vez. Porque muitas das vezes nós queremos abraçar o mundo todo e acabamos, abraçar o mundo que eu digo no sentido não literal, eu quero dizer, a gente quer fazer todas as coisas ao mesmo tempo e acabamos não fazendo nada. A gente não consegue crescer, fazer o trabalho evoluir. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer abraçar tudo, a gente acaba abraçando aquilo que não é para nós fazermos. Então nós precisamos entender que há divisão, há etapa, há coisa que é para você fazer e há coisa para você não fazer. Há coisas que é outra pessoa que vai fazer no seu lugar. Então nós precisamos entender que nesses episódios precisamos compreender que cada um faça aquilo que lhe propôs o coração a fazer. Valor. O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico por narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o rio Jordão.
no período das cheias, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida. Ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros, para demonstrar que, embora tenha feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Afinal, como disse Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionarmos com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente sua promessa. É muito provável que você, no decorrer da sua vida no Evangelho, tenha tomado algumas decisões equivocadas. Bom, Deus não é pego de surpresa devido à sua presciência. Quando você age de uma forma equivocada, errada, erra diante de Deus, ou até mesmo diante dos homens, independente da situação, independente da forma da colocação, o Senhor, ele tem sempre uma resposta. Então, quando você toma uma atitude equivocada e você admite que você foi equivocado e você pede perdão, o Senhor te perdoará. Atualmente, as pessoas têm uma certa dificuldade de levantar o dedo e dizer: a culpa foi minha, foi eu quem errou, eu quem errei, eu que falhei. Nós temos uma dificuldade de admitir. Geralmente nós colocamos a culpa em outra pessoa. Tomei essa decisão errada porque ciclano, porque o pastor, porque o líder, porque não sei quem, porque meu pai, porque minha mãe. Então nós precisamos, principalmente você jovem, precisa ter maturidade de levantar o dedinho e dizer: foi eu quem errei, foi eu quem falhou, eu que, como diz aí no mundo, né? Eu que pisei na bola, eu que perdi aqui o fio da meada, foi eu que realmente falhei. Então precisa ter maturidade para, quando tomar uma decisão errada, equivocada, pedir perdão a Deus, porque certamente o Senhor te perdoará e certamente Ele te trará uma porta, uma saída, né, para a tua situação. Antecedentes históricos. O deserto chegou ao fim. A liderança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvens e coluna de fogo, nem uma manhã, nem um maná cotidiano, nem água saindo da rocha. Eles agora não morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas, comeriam dos frutos que a terra produzisse e beberiam a água dos rios e mananciais. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos, porém Deus estava dando-lhes uma terra que manava leite e mel. Como os hebreus conseguiram chegar até Canaã? Somente a mão de Deus operando poderosamente em favor deles. Então vemos que há momentos na nossa vida que nós realmente precisamos de um milagre, algo extraordinário. E o Senhor é o Deus do milagre, é o Deus do impossível, Lucas 1,37. Então vemos que o Senhor fazia milagre. Eu falo fazia porque eu estou falando no passado, me refiro no passado. Então, na época de Josué, o Senhor fazia coisas extraordinárias. Então as pessoas, vamos colocar assim, já estavam acostumadas a ver milagre. Depois o milagre cessou um pouco, mas continuou acontecendo, mas agora um pouco menos. Então, por que conseguiram chegar a Canaã? Somente a mão de Deus operando poderosamente em favor deles. Você só chegará a algum lugar se Deus for com você. Se você pedir orientação a Deus, com seus próprios esforços, você não chegará a lugar nenhum. As últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida e, por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve, sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Veja que Moisés estava ciente que os seus dias se findavam e que ele também tinha consciência de que ele não entraria na terra prometida. Entretanto, ele fez o que eu julgo a coisa mais importante a se fazer naquele momento. É reunir o povo e falar os mandamentos do Senhor, para que o povo continue obedecendo ao Senhor, revisar as suas vidas, continue dentro do propósito, veja bem o que você está fazendo, continue obediente à palavra do Senhor e aos seus mandamentos.
Um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e obras e boas expectativas, diferentemente do que ocorrera 38 anos antes, quando Deus reprovou toda uma geração, Números 14. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar um obstáculo, águas do rio Jordão, a expectativa de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria e que teriam grandes vitórias, transformou-se numa certeza entre os hebreus. Assim Deus os aprovou, pois sem fé é impossível agradar a Deus, aos Hebreus 11:6. E realizou grandes milagres no meio do seu povo. Esta verdade acerca da fé genuína é antemporal. Nos dias de Jesus, os que iam até ele com fé, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, dentre outros, experimentaram e receberam a cura. Quer receber algo de Deus? Se aproxime-se dele. Você terá mais de Deus quando Deus tiver mais de você. Muitas das vezes procuramos saber, ou algo, nem saber, né? Nós queremos algo do Senhor, queremos que Deus nos dê algo, mas nós não temos nada para Deus, nada para entregar, nós não temos uma adoração, nós não temos arrependimento, nós não temos renúncia do nosso próprio eu, da nossa carne, para servir ao Senhor, e queremos que o Senhor faça todas as coisas. Não é por aí o caminho. Você, jovem, precisa ter a sua vida firmada na palavra do Senhor e seus mandamentos, obedecer ao Senhor, obedecer pai e mãe, obedecer seus líderes, seus pastores. Você precisa sim, não somente ter fé no Senhor, mas você também precisa ter obediência a Ele e também a seus pais, aos seus responsáveis, ou mesmo na escola, na faculdade, seus professores. Você precisa ser obediente. Por que você precisa ser obediente? Porque a obediência é a ponte que te leva dos seus sonhos para a sua realização. Conclusão. O livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas que propiciaram aos hebreus tomarem posse da terra prometida, bem como a divisão da terra pelas tribos que conquistaram os territórios que lhes foram concedidos por herança. Podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Então nós vemos que a travessia do Jordão, podemos dizer aqui, fazer uma analogia e dizer que a travessia do Rio Jordão foi um momento de dificuldade, foi um momento de luta, de batalha, de obediência, de fé, mas que chegaram à cidade de Canaã, que aí no caso posso fazer uma analogia dizendo que a cidade de Canaã, terra prometida, é um lugar de uma vida cristã mais elevada. Então nós vemos que a nossa luta, quando nós temos fé no Senhor, ela é sempre recompensada. Quando nós obedecemos ao nosso Senhor, Ele certamente nos dá aquilo que nós precisamos, se é que é da vontade dEle. Porque é uma outra vertente que nós também precisamos entender, principalmente você, jovem. Você precisa entender, porque nem tudo que você deseja é o sonho do Senhor para a sua vida. Entretanto, quando você deleita no Senhor, Ele te concede o desejo do seu coração, Salmos 37:4. E deleitar é ter prazer. Então, se você tiver prazer no Senhor de fazer a sua obra e em obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, obedecer os seus pais e mães, fazer tudo direitinho, como tem que fazer, então sim, Ele certamente te concederá o desejo do seu coração. Então vemos que nós temos agora em nossas mãos tempos de conquista, mas com fé e também obediência. Nós só assim iremos avançar, somente assim nós hoje podemos ter a fé que herdaremos as mansões celestiais, porque somos obedientes ao Senhor e à sua palavra. Temos fé no Senhor e na sua santa palavra. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue sendo um jovem obediente ao Senhor, obediente à sua palavra. Eu sei, é bem difícil nos dias atuais ter fé na palavra quando a sociedade, a grande mídia, a ciência quer, porque quer de todas as formas, dizer que a Bíblia é um livro de fantasias, de fábulas. Há pessoas influentes que dizem que a Bíblia é uma piada,
que a Bíblia não é a palavra do Senhor, que a Bíblia é só um livro velho escrito por pessoas aleatórias, mas não. A Bíblia é a palavra do Senhor. Ela é a nossa regra de fé e prática. Então que você continue no seu coração com a fé na palavra do Senhor, lendo ela de dia e de noite, para guardá-la no coração, para não pecar contra o teu Senhor. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, jovem. E que você continue nessa vida, nessa caminhada rumo à terra prometida, que é as mansões celestiais. Tchau, boa aula.